Começa a gravar, tá bom? Pronto, então, boa tarde. Então, como eu estava falando, agradecer a presença de todos. Nós temos agora a primeira sessão dos trabalhos dos pesquisadores do programa, tá certo? Então, nós teremos 3 dias com 26 trabalhos, estamos começando agora, e o programa, ele está numa segunda edição, que ele teve no início de 90, iniciou-se no 1999, e por isso que nós temos, né, a 26ª edição do workshop, tá certo? Então, o PRH, ele está sempre orientado na formação de recursos humanos, como a própria abreviação fala, e orientado para a área de petróleo, gás natural e energias renováveis, tá certo? Então, hoje nós teremos o elenco de, como é que fala? De pesquisadores, basicamente serão os, os, como é que chama? Os alunos que entraram em 2020, tá certo? Então, nós vamos ter início aqui com o Tiago, depois a Fernanda, depois a Amanda, e teremos o intervalo às 15h35, tá bom? Então, quero agradecer muito a presença de todos, tá? Então, para a gente não perder o horário, que já adiantou um pouco, não foi, professor Catarina? A gente vai passar aqui agora pro Tiago, tá certo, Tiago? Você pode colocar para a gente aí? Posso. Então, vamos nós, vai ser muito bom. E eu peço para todos estarem participando, perguntando, discutindo, e também, se quiser, depois passar algumas sugestões para o Tiago e para todos os outros que apresentarem, é muito bem-vindo, tá bom? Obrigado, Tiago. Pode começar. Tá todo mundo vendo a apresentação aí, me ouvindo bem? Sim. Sim. Bom, boa tarde. Eu sou Tiago Varela de Figueiredo e eu trabalho sob a orientação da professora Camila Gambini nesse estudo intitulado Propriedades de novas formulações gasolina-álcool para uso como combustível. Esse trabalho ele é desenvolvido no NUPEG, Núcleo de Pesquisa em Petróleo e Gás Natural, do Departamento de Engenharia Química da UFRN. Bom, atualmente, no mundo, nós temos uma grande demanda por energia, e a maior parte dessa energia vem de combustíveis fósseis. Só nos Estados Unidos, aproximadamente 79%, que dados do ano de 2020, de toda a energia consumida no país vem de combustíveis fósseis, sendo o petróleo e o gás natural as principais fontes. Do petróleo, nós conseguimos produzir, através do refino, alguns combustíveis de alta demanda. E, apesar dos números mostrarem um decréscimo no consumo em relação a 2019, por exemplo, aqui para gasolina, para o combustível de aviação, essa queda se deu pelo fator da pandemia. Tanto que as projeções para o ano de 2022 já mostram que o consumo total já vai superar o consumo total de 2019. Com respeito à gasolina, ela é um combustível altamente utilizado no dia de hoje e que representa aproximadamente 40% dos produtos obtidos a partir do refino de um galão, de um barril de petróleo. Considerando que esse petróleo aqui, dessa figura, é o petróleo Brent. Então, de modo a diminuir, minimizar a quantidade de gasolina utilizada como combustível, até também para estar de acordo com a causa verde, do meio ambiente, nós podemos fazer a adição de aditivos renováveis. Entretanto, para a utilização desses aditivos e dessas novas formulações como combustível, é necessário estudos para caracterizar essas novas formulações. Portanto, o objetivo do nosso trabalho é caracterizar essas novas formulações utilizando dois biocombustíveis, o etanol e o N-butanol. O etanol ele já é bastante utilizado como combustível, inclusive a nossa gasolina já tem uma adição de etanol. E o N-butanol, ele é um biocombustível de segunda geração, que é um forte candidato a substituir o etanol
por ser menos corrosivo, ter baixa toxicidade e ter cadeia carbônica mais longa, que se assemelha mais aos hidrocarbonetos da gasolina, e isso reduz alguns problemas das misturas gasolina e etanol, como separação de fases a baixa temperatura. Para o desenvolvimento desse trabalho, nós utilizamos gasolina comercial do tipo C, uma vez que nós não conseguimos adquirir gasolina pura do tipo A. Essa gasolina foi adquirida em um posto de combustíveis local, cuja distribuidora é a BR Distribuidora. Em seguida, nós realizamos o tratamento dessa gasolina comercial do tipo C. Uma vez que a nossa gasolina tipo C é uma mistura de gasolina com 27% de etanol anidro, nós optamos por utilizar a técnica de extração a solvente ou extração líquido-líquido para a remoção desse etanol. E como solvente extrator, nós escolhemos a água destilada, porque a água destilada ela é uma substância polar que forma pontos de hidrogênio com os substituintes hidroxila dos álcoois e extrai esse álcool da gasolina, porque essas interações são mais fortes do que aquelas que ligam a gasolina ao álcool. Uma vez misturado esse solvente extrator, ele vai extrair o álcool e, para que essa técnica funcione, ela obrigatoriamente tem que formar duas fases distintas. Então, nós temos aqui uma fase aquosa, aqui embaixo, que é o extrato, onde tem o solvente extrator, que é a água, mais o extraído, que é o etanol. E aqui em cima nós temos a fase oleosa, que é o rafinado. Nós separamos essas fases e, ao final, nós ficamos apenas com a fase oleosa, que é a gasolina, que para esse trabalho nós vamos nos referir a essa gasolina pós-tratamento como gasolina tratada. Em seguida, nós fizemos formulações utilizando etanol e o N-butanol. Esses reagentes utilizados foram os reagentes da Merck, que nós adquirimos através do programa. Ao todo foram 6 amostras, 3 para o etanol e 3 para o N-butanol, compreendendo essas formulações de 5, 10 e 15% em volume desses álcoois. Em seguida, nós fizemos a medição da densidade, tanto da gasolina tratada quanto dessas formulações, em um densímetro automático da Anton Par, realizadas a 20 graus Celsius, e realizadas também em triplicata, seguindo a norma STM-D 4052. E, por fim, fizemos a análise termogravimétrica, em uma balança termogravimétrica da Shimadzu, DTG60, no intervalo de temperatura de 25 a 300 graus Celsius, com taxa de aquecimento de 20 graus Celsius por minuto, e utilizando o nitrogênio como gás de purga a uma vazão de 50 ml por minuto. Um dos resultados. O tratamento da gasolina comercial do tipo C, nós fizemos uma mistura de 1 para 1 em volume da gasolina tipo C e água destilada, e fizemos essa operação em triplicata para garantir que todo o álcool fosse extraído. Ao final, nós obtivemos uma gasolina límpida, sem problemas com turbidez, e com a cor amarelada um pouco mais intensa, sugerindo que o etanol que havia aqui na gasolina comercial do tipo C foi devidamente extraído. Em seguida, das medições de densidade, nós fizemos uma média dos valores obtidos e calculamos o desvio padrão. E os resultados sugerem, de acordo com a literatura também, que existe um aumento da densidade com relação à quantidade de álcool, tanto etanol como N-butanol, adicionado à mistura. Por fim, a análise termogravimétrica para as misturas gasolina e etanol mostraram que, para essas formulações, não houve alteração no ponto de ebulição inicial. Isso era esperado, está de acordo com a literatura. E que houve um aumento na temperatura máxima. Essa temperatura máxima é o pico aqui, e que representa a temperatura onde a decomposição é máxima. Essa porção da curva, agora já aplicada a motores, está relacionada
partida frio. E quanto maior a adição de álcool na mistura, maior é a temperatura para se atingir essa temperatura máxima. Então, a partida frio fica um pouco comprometida. Quanto mais etanol você adiciona à gasolina. Quando nós chegarmos à fase de ajustes, essa aqui vai ser uma das nossas preocupações em ajustar essas curvas. Para as misturas de gasolina e butanol, nós tivemos, eu marquei até aqui em vermelho, esse resultado, ele não foi como o esperado. Então, ele está aqui deslocado para a direita, e nós esperávamos que ele estivesse que rente à curva preta, que é a curva da gasolina. Então, esse aqui é um outro fator que nós vamos precisar rever. Isso aqui não está bom, não, esse resultado. Mas, para o 10% e 15%, o resultado estava de acordo, porque essas misturas, elas, como o butanol ele tem a cadeia carbônica mais longa, essa mistura se aproxima mais de uma mistura ideal. Então, há pouca alteração nessa temperatura máxima de decomposição. Entretanto, eu não fiz esse cálculo, mas a área abaixo dessas curvas, ela representa a entalpia. E esse aqui é a fase endotérmica do processo. Então, aparentemente, para essas formulações, é necessário uma absorção maior de energia para atingir aproximadamente a mesma temperatura máxima. Isso aqui é outro parâmetro que nós vamos tentar corrigir na etapa de ajustes. Aqui é só para mostrar todas as curvas sobrepostas. Isso aqui é só para fins visuais. Os próximos passos do nosso trabalho serão verificar essa discrepância dos dados da mistura gasolina e no butanol 5%, realizar ensaios com as formulações que faltam para a gente, que é 20% e 25% em volume desses álcools, e proceder com a etapa de ajuste através da adição do acetato de etila a essas misturas. Essas foram as referências básicas e eu gostaria de agradecer ao FRN, ao NUPEG, à ANP, à FINEP, a todos os professores do programa que estão sempre dispostos aí a ajudar a gente. E a todos vocês, muito obrigado pela atenção. Pronto. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. É isso. Vai lá, Caterina. Não, só parabenizar, professor. Agradecer, Tiago, pela apresentação. Eu vi que nós passamos um pouco do tempo, mas vamos dar um espaço pessoal para perguntar. Eu tenho umas perguntas, depois eu posso conversar com o Tiago também por causa do tempo, mas vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei se a professora Camila está presente. Acho que não, né? Deu start aí, professor. Pronto. Eu tenho, assim, algumas... você não chegou a analisar o resíduo de álcool e de água que fica depois que você procede à extração da gasolina do tipo C, né? Verificar o quanto de água ficou residual e o quanto de álcool ficou residual. Não, nós não fizemos esse experimento. Você levou essa amostra para TG? Levei. Então, com o gráfico dessa amostra, talvez você consiga identificar pelo menos a parte de álcool, né? Porque ela vai dar picos separados, talvez vai identificar o resíduozinho de álcool que fica, né? Nessa extração. E água você pode fazer por Cal-Fischer. Certo. Entendeu? Eu acho que água seria bastante interessante para a gente. Porque é bom a gente tomar conhecimento, já que a gente não conseguiu a gasolina na Petrobras, infelizmente, né? Então, só para tomar, como eu tinha falado no começo, essa caracterização. E conforme você explicou, Tiago, é muito importante você estar interpretando os resultados em cima dos termogramas, tá? Procurar analisar esses resultados, né?
E essa surpresa dos 5%, né? Pois é. Agora, dá para perceber que uma cadeia carbonica do butanol é maior, que ele se assemelha mais à gasolina, né? Isso é Sim, bacana. exato. Aí a gente esperava que ele estivesse bem rente à curva, mas não, ele estava bem deslocado aí. Mas muito interessante. Coloquei o resultado, mas esse é um resultado que não ficou bom. Esse a gente vai precisar repetir. Mas está muito interessante o trabalho, e eu acredito que, como foi falado na palestra, né, essa produção de biobutanol, essa mescla, né, ela pode ser, assim, algo, né, com as energias renováveis, né, semelhante ao que a própria Fernanda vai apresentar, né, dos destilados do bio. Então, isso é um assunto muito, muito pertinente. Parabéns. Eu não sei se era só isso mesmo. Obrigado a todos. Então, vamos dar continuidade, né, professor? Acho que ninguém colocou aí, acho que tem uma pergunta, só parabenizando mesmo. Então, vamos dar continuidade com a Fernanda, né? Isso. Fernanda Rei. Fica à vontade, Fernanda. Tá, vou compartilhar minha tela aqui. Tá. Tá dando para ver direitinho? Tá carregando. Foi. E tá passando o slide também? Ou tá no primeiro ainda? Tá no primeiro. Isso sempre acontece, eu não sei por quê. Agora passou. Mas quando tá no modo apresentação não passa. Mas enfim, dá para ver assim. Você tá compartilhando uma guia, uma aba, um negócio assim? Ou tá a tela uma janela. Tem que compartilhar a tela inteira, Você tem que, antes de compartilhar essa guia, você tem que colocar já em modo apresentação, apertar Alt Tab. Sim, tá bom. Espera, eu vou tirar e colocar de novo, então. Agora tá indo, né? Tá carregando. Passa aí o slide. Tá passando. Show. Tudo ok. Ok, vou começar então. Tá. Boa tarde, meu nome é Fernanda Rei, eu sou aluna da Engenharia Química também. O tema do meu projeto é a avaliação dos ésteres destilados do biodiesel, né, como aditivos da gasolina, e ele está sendo realizado no NUPEG, sob a orientação do professor Eduardo. Eu vou começar por uma breve justificativa para o trabalho, certo? Que seria justamente o aumento da demanda por combustíveis nos últimos anos. No setor de transporte, essa demanda ela é suprida principalmente pelo diesel e pela gasolina, que em 2019 representaram aí 67% da demanda brasileira, segundo a EPE, que é a Energia de Pesquisa Energética. Porém, não é novidade para ninguém, né, que esses combustíveis de origem fóssil geram a emissão de gases poluentes, como a fuligem e os óxidos de nitrogênio, de carbono e de enxofre, que trazem consequências negativas, tanto para o meio ambiente, né, como as chuvas ácidas e o efeito estufa, e também representam perigos para a saúde humana, podendo causar asma e até câncer. E, por isso, há uma pressão dos órgãos ambientais para o desenvolvimento de fontes de energia mais renováveis, né, que tenham um menor potencial poluidor. É justamente aí que entram os biocombustíveis, que eles estão vindo para substituir total ou parcialmente os combustíveis fósseis. E quando eles estão em mistura, ele tem como objetivo melhorar as emissões, né, dos poluentes e melhorar também as propriedades físico-químicas do combustível final. Então, um exemplo disso é o etanol na gasolina, que já está bem consolidado no mercado, e ele vai trazer como vantagem para o combustível uma melhora na octanagem e uma menor emissão de poluentes, e também um menor custo de produção. Porém, junto a isso, tem um ponto negativo, que seria o menor poder calorífico, a alta volatilidade e uma menor lubricidade, né, que acaba desgastando os componentes do motor. Isso vai conferir uma menor qualidade final ao combustível.
Com isso, surge a necessidade de mais pesquisas, certo? Que envolvam a avaliação de aditivos alternativos a essa gasolina, que tem como objetivo melhorar o desempenho do motor e também as emissões. E esse projeto ele vai de encontro justamente a isso, tem como objetivo a avaliação da aplicação de ésteres destilados do biodiesel, né, que seria um novo aditivo oxigenado, sobre a qualidade da gasolina. E para isso tem-se também que atingir os objetivos específicos, que seria primeiramente a obtenção desses ésteres, a caracterização tanto dos ésteres quanto do combustível base e das misturas éster-gasolina, a captura dos dados de emissão e a avaliação do consumo horário e do consumo específico do motor. Como metodologia, a gente tem primeiramente a obtenção dos ésteres, que seria a primeira etapa do trabalho. Foi feita uma destilação simples, a pressão atmosférica mesmo, e a fração leve, ela foi obtida desde a primeira gota do destilado até o processo atingir uma temperatura de 200 graus Celsius. Então, quando atingiu essa temperatura, os destilados foram recolhidos e depois eles foram adicionados à gasolina C em diferentes concentrações. É de 2,5%, 5%, 7,5% e 10% em volume para o preparo das formulações. Depois disso, cada uma dessas formulações foi submetida aos testes de consumo. Elas foram alimentadas a esse motor ciclo Otto por meio de um sistema de várias buretas adaptadas ao sistema de injeção. E esse motor ele está acoplado a um dinamômetro que tem a função de variar a potência. Então, ele vai variar essa potência de 3 em 3 kW, indo de 0 até 12, enquanto a rotação do motor vai se manter constante. Então, na prática, isso simularia um ganho de elevação do carro, enquanto a velocidade dele vai se manter constante. E aí, o consumo ele foi medido pelo tempo necessário para se consumir uma alíquota de 5 ml do combustível. Esses testes foram todos feitos em triplicata, né, para gerar as curvas de consumo, e também foi passado uma rodada do combustível base entre as formulações para limpar o motor. Já os dados de emissão, eles vão ser capturados por meio de um analisador de gases chamado Greenline, que é esse da foto, e a gente tem o objetivo de detectar o CO, o CO2, o SOX, o NOx e os hidrocarbonetos não queimados, que seria a fuligem. Também vamos fazer testes de caracterização do combustível, com o objetivo de adequar as formulações aos parâmetros impostos pela ANP para comercialização, de acordo com o que diz a resolução número 40 da ANP, né? Então, vão ser feitos testes de cor, de densidade, de lubricidade, de viscosidade, entre outros. Também vamos fazer corrosividade, pressão de vapor, etc. Aí, o primeiro teste de caracterização que foi feito foi a densidade, que foi feito nesse densímetro automático da Anton Par, da foto, né, no modelo DMA 4500M. Os testes foram feitos em triplicata, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Já o estudo reológico utilizou esse reômetro da HackMars, também a 20 graus Celsius, todos os testes foram feitos a 20 graus Celsius, e a faixa da taxa de cisalhamento variou de 0 a 300 segundos a menos 1. E como primeiro resultado, a gente tem o resultado da destilação, né, onde conseguimos tirar 30 ml da fração leve a cada 450 ml do biodiesel. Esse valor parece pequeno, mas, na verdade, ele foi um bom resultado, visto que o biodiesel que foi utilizado foi o de óleo de soja. Então, ele tem na sua composição, majoritariamente, compostos pesados, né? Então, é normal que tenha esse volume pequeno em relação ao volume de biodiesel inicial. Aí, na foto, a gente tem o sistema utilizado. O balão volumétrico está com o biodiesel, e ele está dentro dessa manta de aquecimento, e os vapores vão ser condensados aqui nesse condensador, que está sendo alimentado por um banho termostático a 8 graus Celsius. Como resultado da densidade, a gente tem essa curva da densidade plotada em relação à concentração dos ésteres. Dá para perceber claramente que teve um aumento, né, da densidade com o aumento da concentração de ésteres. Isso se deve porque os ésteres têm uma densidade maior mesmo, então eles vão conferir essa propriedade ao combustível final. A formulação que tinha a maior concentração dos ésteres, que é a de 10%, apresentou um aumento de 1,2% em relação à gasolina C.
Já como resultado dos testes reológicos, a gente tem essa curva de fluxo, né, que é a da tensão de cisalhamento em função da taxa de cisalhamento, e para todas as formulações dá para perceber que o comportamento foi de uma reta, né? Então, isso caracteriza um comportamento de fluido newtoniano, onde a tensão de cisalhamento ela tem uma relação direta com a taxa de cisalhamento. Isso significa também que a viscosidade encontrada teve um valor constante e único para todas as taxas de cisalhamento, para todas as formulações. E esse valor foi plotado também aqui na curva de densidade, que também dá para perceber que há um aumento da viscosidade com o aumento do teor de ésteres, ficou bem parecida com a curva de densidade. E na formulação de maior concentração de ésteres, que é de 10%, houve um aumento de 9,7% na viscosidade. E tanto da densidade quanto da viscosidade, esse aumento não descaracteriza o combustível. Agora, esses são os resultados dos testes de consumo, né? Essa é a curva do consumo horário, em gramas por hora pela potência. Para todas as formulações, o consumo aumentou com a potência, né? Já que é necessária uma maior quantidade de combustível para gerar uma maior quantidade de energia. E em relação às diferenças entre as formulações, dá para ver que ela não é muito grande, certo? Em relação à gasolina tipo C. E que no final da curva, ainda nesse último valor de potência, que é o de 1.200, a gente tem uma inversão. Isso indica que os ésteres favoreceram um consumo menor. Essa aqui é a curva do consumo específico, que relaciona a massa consumida do combustível pela potência efetiva. Então, esse consumo específico ele é um indicador da eficiência do motor. Para todas as formulações, ele diminuiu com a potência, indicando que quanto maior for a potência, menor é a quantidade de combustível necessária para gerar 1 kW de energia. E também se percebe que quanto maior a potência, menor é a diferença entre as formulações, o que indica que a adição dos ésteres não comprometeu a eficiência do motor, muito pelo contrário. Bom, depois disso, a gente vai seguir para mais testes de caracterização, certo? Como a lubricidade e a corrosividade. E também se pretende fazer um CG dos ésteres puros para ver qual foi a composição que a gente conseguiu. E, finalmente, os testes de emissão no Greenline, né? Queria agradecer ao FRN e ao NUPEG por disponibilizar a estrutura necessária, né? E a FINEP e a ANP pelo financiamento também. E muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigada, Fernanda. Foi ótima. A pesquisa aí está caminhando, né? Então, só agradecer mesmo. O pessoal quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida, professor Oswaldo? Catarine, posso falar rapidinho? Fica à vontade. Eu ouvi aqui a Fernanda explicando, né, mesmo sem ser especificamente da área, eu achei que a explicação foi muito clara e objetiva, né? Parece, eu não sou especialista, né, que ela tem domínio do assunto, fala de forma calma, e eu queria insistir com isso, principalmente para os novos bolsistas, né? Que eles entendam que explicar o trabalho não tem nada demais, mostra o que fez, discute os resultados, que é o que a gente espera dos trabalhos. Parabéns, viu, Fernanda? E você serviu de exemplo para os novos bolsistas. Obrigado. Obrigada, professor. Foi excelente a apresentação. Algum comentário, professor Oswaldo? Não, eu acabo por utilizar mais tempo, vai ficar um pouco atrasado o horário, mas, Fernanda, parabéns. Gostei também daquele GIF que você fez com os agradecimentos, fica bem dinâmico, muito melhor do que botar um monte de, como é que chama, de logo, né? Faz um de cada vez, fica muito bacana. Depois você precisa me ensinar isso. Depois eu vou passar a figura nova do PH 44, porque tem que botar o ponto 1, porque senão confunde com a edição anterior. Sim, tá bom. Uma dúvida que eu fiquei com respeito, porque o combustível tem uma especificação, né, para poder entrar no motor. Eu até assisti numa reportagem, por exemplo, que na friagem lá do Rio Grande do Sul,
os dieséis, o diesel estava congelando, né? Então, com respeito à densidade, quando você adiciona os destilados de biodiesel, né, na gasolina, você provoca um aumento. Esse aumento não compromete a densidade que tem que ter o fluido, o combustível, perdão. Você já deu uma conferida nisso? Dei sim, então não compromete porque foi um aumento bem pequeno, foi apenas de 1%. Perfeito, perfeito, muito bom. E com respeito ao óleo de soja, você tem uma análise dos triglicerídeos que você tem lá nele? A gente não fez a análise do biodiesel em si, da composição, mas eu vi na composição do próprio óleo de soja, né, que tem uma maioria de pesados. Certo. Mas aí a gente ainda pretende fazer o CG tanto do biodiesel quanto dos ésteres utilizados, para saber qual é a composição e o quanto que a gente conseguiu recuperar da fração leve, né, do biodiesel original. Pronto, é interessante fazer, como eu mencionei na palestra, né, a gente ter noção dessa caracterização, para que quando você manda um trabalho para publicar, a pessoa tenha possibilidade de reproduzir, se ela desejar, né, aquele comportamento. Parabéns, viu, Fernanda? Ótimo. Está muito encaminhado, como a professora Caterine falou, quer dizer, a gente tem, assim, perspectiva de finalização do TCC e de publicações muito boas, viu? Muito jóia. Obrigada, professor. Então, vamos lá. A próxima, Amanda. Amanda Vilas Boas. Eu. Um minutinho. Aqui. Estão vendo direitinho? Tá carregando. Dá para ouvir também, né? Dá para ouvir e dá para ver. Certo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Carvalho Augusto Vilas Boas. Sou estudante do curso de graduação de Engenharia Química e o título do meu trabalho é Equilíbrio líquido-líquido do sistema água, fenol e butanol a 303,15 Kelvin. Esse trabalho foi realizado sob a orientação dos professores Caterine e Osvaldo e foi realizado nos laboratórios do NUPEG. Pronto. Passou? Passou. Certo. Assim como o Tiago e a Fernanda falaram, as questões ambientais elas são bastante visadas e muito importantes em tudo que emite e tudo que sai como efluente das indústrias. E, da mesma forma, acontece com a água produzida, que é a água residuária das indústrias de petróleo, e elas contêm diversos contaminantes que causam impactos ambientais. Dentre eles estão principalmente o fenol, que é o contaminante que decidimos utilizar como objeto de estudo no trabalho. Altas concentrações de fenol, portanto, trazem diversos problemas, e inclusive indústrias e refinarias e diversos pesquisadores procuram uma forma melhor de você conseguir extrair esse contaminante para que ele consiga se enquadrar de acordo com a resolução do CONAMA. Então, a extração líquido-líquido ela é uma operação que é utilizada nesse processo de remoção de contaminantes e, segundo Xu et al., ele é uma operação que é muito utilizada e que é a melhor escolha para tratar essas águas residuais com fenol em altas concentrações, que são acima de 1000 ppm, por causa da sua eficiência na recuperação. Para, então, termos informações para essa extração de líquido-líquido, são necessários alguns dados, como o de equilíbrio líquido-líquido, que vão nos ajudar a simular essa recuperação do fenol nessas águas. São utilizados também alguns modelos para descrever esse comportamento, como o NRTL,
que consiste basicamente na existência de uma não aleatoriedade associada a essa mistura presente em uma fase líquida. Então, o nosso objetivo foi estudar o equilíbrio líquido-líquido de um sistema aquoso com fenol. Utilizamos nesse trabalho o fenol, a água, deionizada nesse caso, e um butanol da marca Merck. A técnica que a gente utilizou foi a utilizada por Oliveira e Asnar, em 2010, onde eles também utilizaram água, fenol e um butanol, e no caso deles, eles compararam um butanol com 2-butanol e o terquibutanol também, para ver a questão de eficiência e qual seria o melhor solvente no caso. E, como resultado, eles tiveram que o 1-butanol era o melhor solvente por causa do tamanho da região de duas fases do diagrama que eles obtiveram. Então, a gente começou fazendo uma varredura para ver qual era o melhor comprimento de onda para começar a trabalhar no espectrofotômetro de UV visível, e a gente identificou o comprimento de onda de 270 nanômetros. A partir desse comprimento, a gente realizou uma curva de calibração para obter um dado específico, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. No caso da modelagem, para fazer a correlação em RTL, a gente utilizou o programa TML, desenvolvido por Strajevic e Dávila. Como equipamentos, utilizamos o espectrofotômetro UV visível, o densímetro e células de equilíbrio ligadas a um banho termostático. Aqui a gente consegue todos os pontos da curva binodal de solubilidade e de equilíbrio foram realizados nessas células, que elas são, a gente coloca a amostra aqui e elas são envoltas por uma superfície de vidro, onde é possível passar água numa determinada temperatura entre elas, para a gente conseguir controlar tanto a temperatura e, nesse caso aqui, também a agitação. Então, qual é a técnica que eles utilizaram? Primeiro vou mostrar, eu trouxe esse videozinho só para mostrar como é que funciona lá no laboratório, a título de curiosidade mesmo, como as células funcionam. A técnica, ela consiste em, para se obter a fração mássica de fenol, a gente utiliza a espectrofotometria. Para obter as frações mássicas da água, a gente utiliza a densimetria, os dados da densidade. E para obter a do butanol, é pela diferença das outras duas. Aqui, para a gente ter o sistema, né, a gente primeiro colocou frações já conhecidas dentro da célula, e aí colocamos para agitar por 5 horas e deixamos em repouso por 18 horas para que a gente conseguisse obter as duas fases. No caso, são 5 horas para ter certeza de que toda a solução ela foi agitada, todo o componente conseguiu se misturar com o outro. E aqui eu trouxe essa foto aqui para ver mais ou menos a diferença. Aqui a gente consegue ver duas fases distintas, como a orgânica e a aquosa, aqui nessa foto. Bom, com 270 nanômetros, a gente fez uma curva de calibração com dados já conhecidos de concentração, e aí fizemos a curva. À medida que a gente pegasse uma amostra dessa de equilíbrio, que a gente não conhecia a concentração, através dessa fórmula aqui, a gente pegaria a absorvância do espectro e encontraria a concentração. E a partir daí encontraríamos a fração mássica de fenol. Com a fração mássica de fenol, a gente inseriríamos aqui nessas duas equações, onde conseguimos obter as frações mássicas de água também, de cada fase. No caso, essas equações elas foram feitas através de regressão linear múltipla, que foi a partir dos dados dos pontos de nuvem
Cada ponto de nuvem a gente pegou a densidade de cada um e fizemos essas duas equações. Esse foi o diagrama final que obtivemos, que é o de equilíbrio líquido-líquido para água, fenol e um butanol a 303,15 Kelvin. Aqui a gente tem os pontos de névoa da curva binodal e aqui as timelines que a gente conseguiu fazer. No caso, o gráfico se assemelha bastante com os já publicados por Oliveira e Asnar. Eles fizeram para esse sistema, mas para as temperaturas de 25 e 40 graus, aqui a gente fez graus Celsius, e aqui a gente fez para 30. E ficou bem parecido. Também é um diagrama tipo 2 do Treble, que a gente consegue ver completamente, o fenol e o butanol são completamente miscíveis aqui. Há uma faixa aqui que é imissível da água e do fenol, e assim também do butanol. Esses aqui são dados do modelo de NRTL, como que eu falei no começo. A gente não conseguiu achar um bom resultado para um ponto, mas eu acho que se a gente tentar de novo, provavelmente não deve conseguir. Mas constatamos que a curva era do tipo 2, o desvio de 0,61%, e eu fui comparar os parâmetros que a gente conseguiu, ficaram bem próximos dos parâmetros da literatura também. Bom, as conclusões foram que os dados de equilíbrio líquido-líquido que a gente conseguiu obter, eles estão de acordo com os encontrados na literatura. Como a gente pode ver aqui, essa região, que é de duas fases, ela é, sim, grande, é razoável aqui, então mostra uma boa eficiência do butanol para separar fases, comparando com outros isômeros, ele foi bastante eficiente nisso. E sobre o modelo NRTL, o desvio, né, como eu falei, que foi de 0,61%. Essas foram as referências as principais referências para essa apresentação. Meus agradecimentos à ANP, à FRH, ao FRN e à FINEP pelo financiamento. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Esse aí eu sou suspeita, né, para comentar. Deixa aí para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, professor Oswaldo, quiser comentar alguma coisa. Eu quero dar os parabéns, eu estou com vários comentários, como nós já avançamos, eu vou me guardar, mas certo. É fantástico, eu vou falar com ela e com você, ou talvez só com ela, porque tá muito bom o trabalho, fantástico de ter obtido os resultados, né, dentro desse período, né? Sim. Então, deu para perceber nitidamente que as timelines, os pontos de curva binodal foram muito bem determinados. Parabéns, Amanda, tá ótimo. Obrigada. Tá. Existem alguns detalhes, mas depois eu comento com você, tá excelente, sim, viu? E o butanol, ele também é uma espécie interessante, né? Junto com o fenol. Então, ficou um sistema muito legal. E aí a gente precisa pensar depois no próximo, né? Que tem a ver com o que a gente vai trabalhar, mas a gente comenta depois. Parabéns, viu, professora Caterina também, professora, e para a Amanda também. Muito sucesso. Obrigada. Eu queria só fazer uma pergunta, professor. Fique à vontade. Amanda, quando você fez o teste de UV, eu não entendi se foi antes ou foi depois de você fazer a extração líquido-líquido, porque quando você falou aí eu fiquei confusa, se foi antes ou depois, não entendi. Você fala da curva, né? Sim, sim. Então, para a gente fazer a curva, a gente definiu já alguns valores, assim, 10 ppm de fenol, 20 ppm de fenol em água. Usamos a água como branco e aí fizemos a curva mesmo, concentração por absorvância. Aí depois, quando a gente fez a mistura e deixou lá para ficar em equilíbrio as duas fases, a gente não sabe a quantidade de fenol que tem lá dentro, porque misturou e depois separou. Então,
como é que a gente vai obter essa fração de fenol? Aí pegando a absorvância da fase e encontrando a concentração do fenol. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a curva de calibração mesmo. Perfeito, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, professor, então acho que a gente já pode dar início ao intervalo, né? Pelo que eu vi aqui na programação, acho que agora a gente teria aí um intervalozinho de 25 minutos, é isso? Não, vamos botar menos, porque atrasou um pouco, né, Caterine? Sim. Acho que uns 15 minutos, a gente começar às 16, né? Beleza. 16 minutos, tá bom, né? Vamos começar às 16, tá certo? Tá bom, professor. Então, acho que se eu quiser parar a gravação, Vou fazer isso agora, viu? funcionar, né? É boa. Tá joia.